Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração nesta manhã. Vamos ler a palavra de Deus aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: Dai ouvidos a todo Judá e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre esse tema. A guerra não é nossa, senão de Deus. Vieram das montanhas de Seir os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns outros amonitas. E vieram guerrear contra o rei Josafá, rei de Judá. O monte Seir formava fronteira sul-leste de Edom e Judá. Nesse monte formava fronteira também do Egito e Canaã. Era uma região montanhosa que foi repartida aos descendentes de Esaú, que é Edom. Podemos considerar, em primeiro lugar, a oração de Josafá. Josafá temeu e tremeu quando recebeu a notícia que uma grande multidão da além do mar, da Síria, vinha contra ela. E alguém disse: eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Foi nesse momento que o rei Josafá temeu e buscou a face de Deus em oração e pediu socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram buscarem ao Senhor. Veja, meus amados irmãos, nessa pequena parte da oração do rei Josafá, ele diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu nosso Deus? Porventura tu não estás nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não desse a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? 2 Crônica 26:7. Assim iniciou o rei Josafá essa grande oração, clamando e suplicando a Deus o socorro para vencer os seus inimigos. Nesta oração, Josafá faz referência à promessa de Deus, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Teu nome está nesta casa e clamaremos na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. 2 Crônica 20:10. Então, meus amados irmãos e amigos, Josafá estava reunido com a grande congregação na casa do Senhor, clamando ali por salvação, por livramento dos seus inimigos, que era uma multidão muito grande. Diz Josafá perante o Senhor: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, também as crianças, suas mulheres, seus filhos, todos estavam ali olhando para o Senhor. Foi nesse momento que Deus ouviu a oração de Josafá, porque os olhos das crianças, das mulheres, dos filhos, todos estavam postos em Deus, estavam fitos em Deus, olhando para Jesus, confiando ali na providência de Deus. Então Deus operou maravilha naquele momento. E nós verificamos, meus irmãos, que em segundo lugar, nós vemos aí a resposta de Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor diz:
não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zize, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que guerrear, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. 2 Crônica 20, 14 a 17. Amados irmãos e prezados amigos, diante de uma guerra tão violenta, Deus mandou o povo parar, ficar em pé, e pela fé o povo parou, e não olhou para a guerra, não olhou para o problema, olhou somente para Deus, e aquele povo se humilhou, e disse assim: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. Então veio a resposta da palavra de Deus: vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Então, meus irmãos, não é pela força do braço que nós venceremos. Deus está no comando de todas as coisas. Deus é maior. Em terceiro lugar, veja como o louvor e a adoração são importantes. Deus habita no meio dos louvores. É importante a gente louvar e glorificar a Deus. Nessa situação tão difícil, o rei o rei Josafá prostrou o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor ali com muita humildade. Adoraram o Pai Celestial. Josafá acreditou em Deus e levou o povo a acreditar no livramento do Senhor. E ordenou os cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E não, naquele tempo, naquele momento, eles começaram com júbilo, com alegria, louvar ao Senhor. E naquele momento, Deus agiu e derrotou, desbaratou, destruiu todos os inimigos do povo de Deus. Os moabitas, os amonitas, todos foram destruídos. Então, meus amados irmãos, como é importante a gente confiar na providência de Deus, confiar no poder de Deus. Os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Só o Senhor Jesus pode nos livrar de qualquer inimigo. Há muitas pessoas preocupadas com esse coronavírus. É realmente um inimigo desconhecido e perigoso, mas nós temos que confiar na providência de Deus, na misericórdia de Deus, confiar em Jesus, que é aquele que nos socorre, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Então, meu amado amigo, é importante você lembrar que o maior inimigo que nós temos que enfrentar nesse mundo não é o coronavírus ou qualquer outra peste. O pior inimigo que nós temos que enfrentar nessa vida é o pecado. E a Bíblia fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus tem poder de nos libertar do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Deus que nos socorre. Que Deus nos abençoe. Aqui quem está falando é o servo do Senhor, pastor Francisco Ferreira Gonçalves.